Você sabia que antes de existirem os infectados, Chernados já estava em guerra? A história do DayZ tem uma conspiração internacional, ataques terroristas e uma guerra civil sangrenta. E para entender como o mundo acabou, a gente precisa voltar no tempo. Голос в пустоте, Голос в пустоте, радио «Зенит». радио «Зенит». Сквозь пепел и тьму Сквозь пепел и тьму наш сигнал звучит. наш сигнал звучит. E aí, galera, beleza? A ideia para esse vídeo nasceu enquanto eu produzia um outro projeto. Eu fiz uma espécie de filme de DayZ com uma história ambientada dentro da lore oficial do jogo. Até lancei um pequeno teaser do vídeo esses tempos e alguns de vocês já devem ter visto. Foi uma ideia meio maluca que eu levei em frente e no fim das contas eu gostei bastante do resultado final. Mas o fato é que eu joguei DayZ por anos, sem nunca entender direito o que estava acontecendo naquele mundo antes do surto. Qual era a história por trás desse jogo? Mas aí essa ideia do filme surgiu e eu fui entender a história por dentro do DayZ. Aí eu aprendi que essa história não começa com os infectados. Ela começa muitos anos antes. A maioria das pessoas sabe disso, mas vamos do começo. DayZ surgiu como um mod do jogo Arma 2, e a lore do DayZ está intimamente ligada à lore do Arma 2. O DayZ acontece em uma versão alternativa desse universo. Mas para entender tudo isso, é importante conhecer a história do lugar onde tudo isso começa. Um pequeno país fictício localizado na costa do Mar Negro chamado Chernaros. A história de Chernaros começa em 1991, quando a União Soviética entrou em colapso. O país socialista se desfez e, como várias outras repúblicas que faziam parte do antigo bloco soviético, Chernaros se tornou independente. O governo passou a se aproximar do Ocidente e tentou reorganizar o país. Mas enquanto isso, parte da população, especialmente nas regiões mais ao norte, continuava mantendo fortes laços culturais e políticos com a Rússia. E essa divisão foi se tornando cada vez mais profunda. O estopim para o início de tudo aconteceu entre 1997 e 1999. Trabalhadores da cidade de Solniche se organizaram para defender seus direitos, e pouco a pouco esse grupo passou a demonstrar uma forte ligação com ideias comunistas e uma posição cada vez mais contrária ao governo. Foi assim que surgiu o Movimento Chernarusso da Estrela Vermelha, conhecido pela sigla CHDKZ, ou simplesmente Shedak. Era um movimento político socialista que defendia uma aproximação maior com a Federação Russa. Os Shedak cresceram principalmente entre pessoas que sentiam nostalgia pelo período soviético e acreditavam que a independência de Chernaros havia sido um erro. Basicamente, os Shedak eram separatistas pró-Rússia. E pouco tempo depois, o movimento deixaria de ser apenas uma organização política. E eles não estavam sozinhos. Em resposta ao crescimento dos Shedak, surgiu outro movimento, o NAPA, ou Partido Nacional, que era uma organização clandestina nacionalista. O NAPA fazia oposição aos Shedak
e era contra a influência estrangeira dentro de Chernaros. As pessoas do Partido Nacional geralmente eram ligadas a episódios de xenofobia e preconceito contra os estrangeiros e uma visão de mundo mais conservadora. Ou seja, Chernaros passou a ter dois movimentos armados defendendo visões completamente opostas do país. Durante anos, os dois grupos entraram em conflito, e o que começou como uma disputa política foi se transformando em violência. Em 2007, o movimento Shedak foi oficialmente proibido pelo governo. A situação permaneceu instável até 2009. Foi então que o movimento tomou uma decisão que mudaria o destino de Chernaros. O grupo organizou um atentado na Praça Vermelha, em Moscou. Um atentado com bombas no coração da capital da Rússia. Dezenas de pessoas morreram, milhares ficaram feridas. Mas o atentado não foi atribuído aos Shedak. De alguma forma, eles conseguiram colocar a culpa sobre o NAPA, o Partido Nacional. A Rússia acreditou que a organização nacionalista havia realizado um ataque terrorista em seu território, e o governo russo decidiu intervir. Foi então que as Forças Armadas da Rússia entraram em cena e a situação em Chernaros tomou outra proporção. O problema é que o atentado em Moscou tinha sido uma armação. Os Shedak explodiram as bombas, culparam o NAPA e criaram uma situação capaz de provocar uma guerra entre a Rússia e Chernaros. Com apoio russo, o movimento recebeu armas, equipamentos e recursos. E em setembro de 2009, os Shedak iniciaram uma grande ofensiva contra o governo de Chernaros. O conflito ficou conhecido como a Crise de Setembro e desencadeou uma guerra sangrenta na região de Zagória do Sul, que corresponde à área do mapa Chernaros onde o DayZ surgiu. Muita gente acha que o mapa representa o país inteiro, mas o país é muito maior do que a área do mapa. A guerra aconteceu justamente na região que a gente conhece no DayZ. Mas voltando para a história, os Shedak e a Rússia atacaram as forças do governo de Chernaros em vários lugares, e em pouco tempo os separatistas tomaram diversas cidades importantes. O governo de Chernaros começou a perder território rapidamente, e depois que o primeiro-ministro Alexander Baranov foi executado, os Shedak chegaram a criar a República Socialista de Chernaros. A situação havia deixado de ser uma guerra civil. Agora uma potência estrangeira estava diretamente envolvida no conflito, e o mundo inteiro observava. Foi então que a comunidade internacional entrou na guerra. A ONU enviou uma força militar internacional chamada Allied Nations. O objetivo era ajudar o governo de Chernaros a impedir que o conflito se espalhasse. Os Estados Unidos enviaram fuzileiros navais e a Rússia mantinha suas próprias tropas no norte do país. O Exército Nacional de Chernaros tentava recuperar o território perdido. Ao mesmo tempo, o NAPA continuava lutando contra os Shedak, mas o NAPA também não confiava no governo de Chernaros. Assim, a guerra se tornou extremamente complexa. O governo lutava contra os separatistas. Os separatistas eram apoiados pela Rússia. O NAPA combatia os separatistas, mas também atacava o próprio governo, e as forças internacionais tentavam impedir que o conflito se transformasse em uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos. Na prática, Chernaros virou um campo de disputa entre interesses internos e potências estrangeiras. Já não era mais uma guerra entre dois lados, eram vários grupos armados lutando por objetivos diferentes. Enquanto isso, uma verdade permanecia escondida. O atentado em Moscou havia sido uma operação planejada para provocar exatamente aquele conflito. A guerra não havia começado simplesmente porque uma região queria se separar. Ela havia sido alimentada por uma conspiração, e milhares de pessoas morreram por causa dela. A campanha de Arma 2 acompanha justamente esse período.
A guerra termina com a derrota dos Shedak, mas Chernaros não voltaria a ser o país que era antes. A infraestrutura estava destruída. Milhares de pessoas haviam morrido. As forças militares estavam espalhadas pelo território. E o país continuava cheio de armas, soldados e lugares destruídos pela guerra. Então, em algum momento depois do conflito, algo ainda pior acontece. É justamente nesse ponto que a Lord Arma encontra a Lord Daisy. Uma infecção começa a se espalhar e, ao contrário da Guerra Civil, ninguém sabe exatamente como ela começou. Não existe uma explicação definitiva sobre a origem da doença. O que se sabe é que os infectados começaram a aparecer em todo o país. No início, as autoridades tentaram conter a situação. Militares foram enviados, as cidades foram colocadas em quarentena, postos de controle foram estabelecidos, corpos foram removidos, áreas contaminadas inteiras foram isoladas. Mas o problema cresceu rapidamente. As cidades foram abandonadas e, pouco a pouco, os próprios exércitos começaram a perder o controle. Em Chernaros é possível encontrar evidências dessa tentativa de contenção por todo o mapa. Postos de controle, veículos militares abandonados, valas comuns e instalações usadas para lidar com cadáveres. Tudo indica que houve uma tentativa organizada de controlar a epidemia. Mas ela falhou. As forças de Chernaros foram derrotadas. Os russos foram derrotados. E as forças internacionais também desapareceram. Em algum momento, os governos simplesmente deixaram de existir naquela região. Chernaros foi abandonada. A maioria da população morreu, fugiu ou foi infectada. E aqueles que permaneceram passaram a sobreviver em um país onde não existe mais governo, polícia ou exército para protegê-los. É nesse momento que começa a história de Daisy. O jogador não chega em Chernaros no início do apocalipse. Ele chega depois da Guerra Civil, depois da intervenção internacional, depois da tentativa de contenção e depois do colapso do Estado. O mundo que a gente encontra já é o resultado de tudo isso. As cidades estão vazias, as bases militares foram abandonadas, os veículos estão espalhados pelas estradas e os poucos seres humanos que ainda restam precisam sobreviver em meio aos infectados e a outros sobreviventes. E é justamente nesse cenário que acontece a história do meu próximo vídeo. Uma história ambientada no universo do DayZ. Uma história que utiliza como base a lore do DayZ e do Arma 2. Porque antes de existirem os sobreviventes vagando pelas florestas, antes das bases abandonadas, antes das cidades tomadas pelos infectados, Chernaros já havia passado por uma guerra. E quando essa guerra finalmente terminou, o mundo acabou. Então, da próxima vez que você passar por um posto militar abandonado, um tanque destruído ou um outdoor dos Shedak, tenta se lembrar de uma coisa. Aquilo ali é o que sobrou de uma guerra que aconteceu muito antes do seu primeiro spawn. Mas isso aqui foi só uma história resumida de Chernaros. O universo de DayZ ainda tem vários outros mistérios. O mapa de Livônia, os segredos dos laboratórios subterrâneos, a história da Hannah e muitos outros assuntos que merecem um episódio inteiro. Se você curtiu conhecer esse passado de Chernaros e também quer ver o filme que eu estou produzindo baseado nessa lore, deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. Comenta aí se você já viu o teaser do filme. A gente se vê em breve. Valeu!